Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois de refletirmos sobre o propósito do batismo, darei a resposta à pergunta 580. Praticamente todas as igrejas que se consideram cristãs falam do batismo. Quase todas praticam algum ato de batismo nas águas, seja do modo original de imersão ou de práticas de efusão ou aspersão adotadas ao longo da história. Mas essa questão do modo do batismo é assunto de outra reflexão que pode encontrar nesse mesmo podcast. Há muitas divergências atualmente sobre o propósito do batismo, diferenças que aumentaram muito nos 2000 anos da história do cristianismo. Algumas tradições religiosas praticam o batismo como rito de purificação de pecado original. A Igreja Romana e várias outras ensinam que o pecado de Adão é transmitido a todos que nascem e, por este motivo, praticam o ritual de batismo de recém-nascidos. Acreditam que cada pessoa nasce sob a condenação por causa do pecado cometido no passado por outros e que o batismo seja necessário para a remissão desses pecados. Em reação a abusos católicos, alguns reformadores protestantes mudaram o ensinamento sobre o batismo. Alguns ainda defendiam a doutrina do pecado original, mas negaram a necessidade do batismo para o perdão dos pecados. Passaram a ensinar que a salvação pela graça exclui qualquer reação ativa humana. Atualmente, uma porcentagem altíssima das igrejas evangélicas ensina que a salvação vem pela fé antes e sem o batismo. O batismo é tratado como meramente simbólico, uma demonstração visível da transformação interna já realizada. As comparações ao sepultamento de Cristo e à circuncisão claramente introduzem elementos simbólicos ao ensinamento sobre o batismo. Mas seria errado sugerir que simbólico signifique desnecessário. Tem muitas coisas na Bíblia que são simbólicas e, ao mesmo tempo, coisas que Deus exigia. Todos que aceitam o desafio de voltar ao padrão original do Novo Testamento reconhecem a importância de um estudo cuidadoso do papel do batismo no ensinamento de Jesus e os apóstolos. Jesus disse que a fé e o batismo são necessários para a salvação. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. O apóstolo Pedro mandou que pessoas que creem se arrependam e sejam batizadas para remissão ou perdão dos seus próprios pecados, sem falar nada sobre pecados herdados de antepassados. Isso em Atos capítulo 2, versículo 38, no dia de Pentecostes. Ananias disse para Saulo que o batismo serve para lavar os pecados. Atos 22, versículo 16. E o próprio Saulo, mais conhecido como Paulo, ensinou que a pessoa que morre ao pecado passa pelo sepultamento no batismo para iniciar uma nova vida. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ele não tratou o batismo como obra de mérito, e sim como uma cirurgia divina para dar vida. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Ele ensinou que o batismo é o meio de acesso para entrar em Cristo. Gálatas 3, versículo 27. Há muitas tradições, muitas doutrinas humanas sobre o batismo. Vamos aceitar o desafio de voltar ao padrão do Evangelho e praticar o batismo do modo e pelo propósito definidos no Novo Testamento. Agora, como eu prometi, a resposta à pergunta 580. Quem foi a nora de Judá que se tornou antepassada de Jesus? Alternativas: A. Tamar, B. Diná, C. Zípora ou D. Ruth. A resposta, alternativa A, Tamar. Conforme diz em Gênesis capítulo 38, a história de Tamar, e quando chegamos ao Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, versículo 3, ela é mencionada por nome
da genealogia de Jesus. Agora, a nova pergunta para hoje, hein? Qual autor de livros no Novo Testamento escreveu "Estou crucificado com Cristo"? Alternativas: A. João, B. Lucas, C. Paulo ou D. Pedro. A resposta vem no final do episódio 582, Estrangeiros e Peregrinos. Foi Jesus que disse: quem crer e for batizado será salvo. Se nós queremos, de fato, fazer a vontade do Senhor, vamos obedecer o que Ele disse para receber o perdão dos nossos pecados. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.